Enquanto isso, pegue a sua Bíblia, vamos abrir em Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre não perca o prazer da presença. Amém? Não perca o prazer da presença. Depois os meninos atualizam aí o título lá no YouTube. Diz assim, Lucas capítulo 7, versículo 36, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, NAA, essa mesma aqui. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado, disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para te dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro lhe devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: eu penso que é aquele a quem mais ele perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que eu entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Esse é um dos textos aqui mais lindos, é uma das histórias mais lindas da Bíblia, e assim, toda vez que eu leio, eu choro, e é impossível você não lembrar daquela música da Casa de Davi, né? Senhor Jesus, quero beijar teus pés, né? Ela foi, até eu ministrei uma vez, eu acho que acho que foi num congresso de Gippes aí, eu acho que alguma coisa eu botei essa canção. Essa música marcou muito, eu me lembro quando eu me converti, eu ouvia essa música em loop, sabe? Eu ouvia uma atrás da outra. E eu me lembro que tinha um cantinho da sala da casa dos meus pais, aquele piso ali, se ele não se converter, eu não sei o que vai acontecer, porque o que eu chorei naquele piso, chegou a gastar o branco do piso, do azulejo ali, né? De tanto que eu chorava naquele cantinho, ouvindo essa canção, 11, meia-noite, ficava ali, naquele cantinho, só chorando. Não tinha nada para orar, não tinha nada para pedir, era só isso. E eu sempre que eu lia esse texto, é um texto que nos confronta muito. Primeiro diz que um fariseu, né? Fariseu era um doutor da lei, era um ensinador. Começou lá com Esdras, depois do cativeiro, foram estabelecidos professores para ensinar o povo de Israel a lei. E esses homens eram chamados de fariseus, e eles compunham o sinédrio, que era um grupo de estudiosos religiosos que ensinavam a palavra de Deus. Eles começaram muito bem, tanto que Esdras, Neemias, Zorobabel, na história, né, foram os que conseguiram levar o povo de volta para Jerusalém em 3 períodos diferentes. Porém, com o tempo, todo esse estudo, todo esse conhecimento profundo das Escrituras, porque Esdras, ele mandou, né, ele instruía os homens a
cuidar de cada detalhe da palavra, que tudo fosse escrito, copiado, né? Por isso que você vê a palavra escriba, era o cara que pegava o texto e copiava, e ele copiava tudo exatamente igual, para não ter erro. Então eles tinham um zelo, um cuidado com a palavra de Deus assim, que ninguém tinha. E aqui nós vemos um homem como esse, que convidou Jesus para comer na casa dele, para jantar na casa dele. E quando você convida alguém para a sua casa, uma das primeiras coisas que acontece é o quê? A mulher endoida, né, Thaís? Né, Wanda? Vai fazer o quê? A mulher endoida porque ela diz, meu Deus, eu tenho que arrumar a casa, tenho que deixar a casa um brilho. Aquele vaso que ela acha que não está combinando, ela já esconde. Tem sempre aquele armário que a gente coloca, aquela decoração que a gente, no dia a dia, né? A gente acaba não usando aquela louça para o marido, que deveria, né? A gente aprendeu aqui. Mas a gente deixa tudo, né? Tira tudo para fora, a louça boa, e aquela louça que está meio carcomida, meio gasta, a gente guarda. E deixa tudo bonito, tudo no mínimo detalhe. Se o aquário do peixe está feio, a gente já esconde o aquário, né? A gente muda o ambiente, porque a gente quer que a pessoa se sinta num ambiente bonito, limpo, organizado, né? E a gente recebe, a gente coloca um sorriso no rosto, toda a nossa fisionomia muda porque a gente quer receber alguém, né? E Jesus estava muito famoso nessa época, né? Jesus estava muito famoso porque era um homem que havia se levantado, vindo de uma cidadezinha chamada Nazaré, havia nascido em Belém, que era menor ainda, criado em Nazaré, que era uma cidade que não tinha reconhecimento nenhum naquela época, um vilarejo, ainda é uma cidade pequena até hoje, mas naquela época era pior ainda, era uma vilazinha, né? E Jesus havia vindo de lá e feito um monte de milagres. E como ele começou a ficar famoso, todo mundo começou a curtir as publicações de Jesus, né? Repostar nos stories, entendeu? Jesus começou a aparecer nos Reels, né? Jesus, eu não sei, não fez TikTok com certeza, porque aquelas dancinhas, irmão, não dá, né, irmão? Eu não consigo imaginar Jesus fazendo, né, toda aquela loucura. Mas Jesus começou a ficar famoso. As pessoas começaram a falar de Jesus. Então os fariseus, que eram os doutores da lei, que provavelmente no começo, quando Jesus tinha apenas 20 seguidores, e ninguém tinha repostado nenhuma das publicações dele, eles não queriam Jesus na casa deles. Mas a partir do momento que Jesus tinha 25 mil seguidores, né, 30 mil, estava fazendo collab com todo mundo, né? O Bruno Lucas estava tirando foto dele e tudo mais, postando, e todo mundo sabia de Jesus, né? Ele estava na onda. Aí as pessoas queriam que ele fosse jantar na casa deles. Por quê? Irmã Nasa, quem não quer ser visto com um homem como Jesus, né? Um homem que está fazendo milagres. Imagina, homem, né? Um homem de Nazaré, Jesus janta na casa de Nazaré. Meu Deus, né? Jesus ministra no mesmo púlpito que Wanda Ravé. Já pensou? Uau! Né? Todo mundo quer isso. Então Jesus havia sido famoso, estava famoso naquele momento. E aqui, um dos fariseus convida ele para a casa dele para jantar. Mas o que é interessante, que na mesma cidade onde esse fariseu morava, e nós descobrimos mais à frente que o nome dele era Simão, né? É a palavra hebraica Shimon, aquele que ouve a Deus, então ele tinha um nome comum, Simão, e ele ouvia a Deus. Esse homem convida Jesus, mas na mesma cidade que ele morava, tinha uma mulher também. Uma mulher que era, a Bíblia declara claramente, que ela era pecadora. E ela ouviu falar que Jesus foi jantar na casa desse homem. E Jesus entrou, né? A gente, olha, diz bem aqui, ó. Ele entrou na casa do fariseu e tomou lugar na mesa. Então, aqui a Bíblia diz exatamente o que aconteceu. Ele entrou e tomou lugar na mesa. Só que a gente pensa na mesa, na nossa mesa ocidental, né? Jesus pegou uma cadeira como essa, sentou à mesa, encaixou embaixo. Não, Jesus fez isso aqui, ó. Está filmando aqui, Bruno? É isso aqui, essa é a mesa do judeu. Uma almofada, a mesa estava aqui e Jesus deitou assim, ó. Tranquilo, era assim que jantava naquela época. Daí pegava aqui e comia, pegava e comia. Foi assim que Jesus se assentou, se deitou, se reclinou à mesa. Ele se assentou nessa mesa desse jeito. Então a Bíblia nos diz, ele entrou, viu que tinha um lugar para ele, provavelmente um papelzinho daquele que a gente coloca no jantar de casais, né? Alessandra e Neto, né? Estava ali, Yeshua, né? Estava o nome dele ali, Jesus de Nazaré.
Ele sentou, ficou no lugar dele, e a Bíblia diz que a mulher que estava na cidade, ela ouviu falar que ele estava ali, e ela não teve nem medo, ela era pecadora, e ela entrou na casa de um santo homem de Deus, um fariseu, um doutor da lei, um homem que tudo na casa dele respirava Deus, respirava zelo, respirava santidade. Então tudo, com certeza ele tinha aqueles quadros assim escritos: se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Tudo, né? Ele tinha, tudo era espelhado, tudo era limpo, organizado, tudo de acordo com a lei. Então uma mulher dessa chega, talvez com aqueles vestidos, né? Aqueles vestidos coloridos e aquele monte de brincos e adereços, né? A Bíblia não diz o que ela era, se era uma prostituta, ou se apenas ela tinha uma vida de muitas traições, né, de adultérios, ou se ela estava envolvida. A Bíblia não diz o que ela fazia, apenas diz que ela era uma pecadora, né? Mas observando outros textos, a gente imagina que ela talvez tivesse uma vida, talvez de prostituição. E pelo dinheiro que ela tinha na mão, né, que a gente já vai ver, talvez ela ganhava dinheiro dessa maneira. Mas a Bíblia não diz isso, a gente apenas está deduzindo. Então, onde a Bíblia se cala, por que eu vou falar? Mas diz que ela era pecadora e ouviu falar e foi para a casa do Simão. E o primeiro desafio dela era, do jeito que ela estava, entrar no lugar santo. Entrar num lugar aparentemente santo, né? E a Bíblia diz que ela entrou e ela se colocou por detrás do pé de Jesus, né? Se você pensar com a cabeça ocidental, você vai imaginar ela entrando por detrás de uma cadeira e se enfiando aos pés de Jesus e batendo a cabeça no assento. Não, mas como Jesus estava deitado, como eu mostrei aqui, ela chegou e tocou nos pés de Jesus e começou a chorar em cima dos pés dele. E a Bíblia diz aqui que ela começou a chorar completamente e molhou com as suas lágrimas os pés dele e depois os enxugou com seus próprios cabelos. Quando a gente olha uma cena como essa, a gente imagina o desconforto, né? Imagina, aqui no meio do culto, de repente, o pastor Igor está ministrando aqui, chega uma mulher pecadora da cidade, se agarra nos pés dele e começa a chorar, né? Desesperadamente, e ainda depois seca o sapato dele e lustra com os seus cabelos. Geraria um desconforto, não geraria? Claro, seja sincero comigo, geraria um desconforto, a gente ia ficar assim, pois é, né? E aí, quem é ela? Ei, diáconos. E ela aprendeu, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Ela passou direto pelo diácono e foi e entrou. Mas iria gerar um desconforto em nós. Iria gerar um desconforto. E assim gerou um desconforto nesse homem. Então o homem, Simão, ele diz: olha, se esse homem fosse profeta. Ele falou consigo mesmo. E é isso que acontece muitas vezes. O que eu aprendo com essa mulher aqui? Jesus, ele está em todos os ambientes. Onde Jesus é convidado, ele entra. Muita gente acha que em ambientes religiosos apenas, Jesus não vai estar. Ele está num ambiente religioso, no meio dos pecadores, onde Jesus for convidado, ele vai. Ele vai. Agora, essa mulher ouviu falar de Jesus e ela foi ao encontro dele. Ela procurou onde Jesus estava. E o que acontece é que muitas vezes nós não encontramos a presença de Jesus e não tratamos o nosso coração porque nós procuramos lugares onde Jesus não está. A gente tenta achar em Jesus em tudo que é lugar, menos nos lugares onde ele realmente está. E ele estava, ele havia sido convidado. Jesus, ele está em vários lugares, a gente acha que ele não está lá e ele está. E a gente não procura ele. E aqui diz que ela foi ao encontro dele. E quando ela entra, ela vai direto onde? Nos pés de Jesus. Agora, pensa o seguinte, mais à frente diz que ele não teve os seus pés lavados quando ele entrou em casa. Ele disse: Simão, quando eu entrei aqui, ninguém lavou meus pés. A gente olha, a gente vem para a igreja, a gente vem com isso aqui, né? Bonitinho, né? Um sapato, um tênis daquele do Tony Stark, do Homem de Ferro, lindo, né? Menino da Wanda, né? Eu gostei daquele tênis, achei lindo já. A gente vem com isso aqui, protege o pé da gente. Ninguém chega em casa e diz: meu Deus, que sujeira. Exceto as mulheres que têm a oportunidade de vir com a sandalinha,
Quem dera, né? A gente pudesse vir com uma sandália masculina e não fosse tão diferente, né, Gil? Eu andaria nesse módulo meio Jesus aí, de alparca, na boa, por causa desse calor. Mas quando você vai de sandalinha, irmã, o que você tem que lavar em casa? Tem que lavar o pé, né? Porque pega poeira, né? Nem todo o ambiente está limpo, às vezes você pisa numa poça, pisa numa areia, no barro, e o pé fica imundo. Agora imagine naquela época. Nós não temos aqui, quem já viu jumento circulando por Castanhal? Jumentos, uma multidão de jumentos. Não tem, né? Cavalo, uma vez ou outra, né, Everton? Bode, não tem. Cabra, não tem. Galinha da Angola, né? Todos esses animais, tem algum desses circulando por Castanhal? Não tem. Então a probabilidade de você pisar em algo que eles deixaram é mínima. Você pode ir ainda de cachorro, mas é mínima. Agora naquela época não, os animais estavam circulando por toda a cidade, livremente, sendo vendidos e sendo usados como meio de transporte. A cidade não era essa limpeza que nós temos nas nossas cidades no dia que nós vivemos, no século 21. Então imagine como não estavam os pés de Jesus. Como não estavam os pés de Jesus? Imundamente sujos. E aquela mulher chega e ela não olha assim, diz, nojinho, coisa horrível. Não, ela foi direto nos pés. O que eu aprendo aqui? Ela entendeu que a sujeira do coração dela nem se comparava. Aquilo que estava no pé dele nem se comparava ao que estava dentro dela. E é o primeiro passo para você entender, é que nós precisamos, para nós não perdermos a presença de Deus, para nós não perdermos essa oportunidade de adorar Jesus com inteireza de coração, é a gente olhar que aqui ó, está mais sujo do que aí fora, está mais sujo do que qualquer lugar que você possa estar. Mas a gente vai se acostumando, a gente vem para a igreja, a gente pega, põe roupa de crente, sabe como, né? Graça e paz, queridos irmãos. Graça e paz amada, aleluia. A gente vai criando o nosso vocabulário, o nosso jeito, nossa roupa, e a gente acha que por causa disso, a gente está puro, a gente está limpo, a gente está transformado. Aleluias. Fala até no plural, né? Aleluias. Né? Glória a Deus. Né? Só falta o mussum, né? A gente acaba usando, e a gente acha que por causa disso, nosso coração está mais limpo. Essa mulher, ela reconheceu como ela estava, e ela foi ao lugar certo, aos pés de Jesus, e ela começou a botar para fora o quê? Nojo? Não, ela botou o coração dela para fora. As lágrimas, ela sabia, como estava escrito nos Salmos, que Deus colhe cada lágrima que nós choramos e guarda no seu odre. Ela sabia disso provavelmente. E ela entendeu também que lá em Rute, capítulo 3, verso 7, quando Rute descobriu que Boaz era um resgatador, que ele poderia resgatar a família dela, incluindo a Noemi, sua sogra, o que ela fez? A Noemi disse, eu vou te dar a dica, quando ele tiver comido bastante, o Boaz, bebido, já tiver felizão, deitar para dormir, você chega lá, destampa os pezinhos do Boaz, e deita nos pés dele, segura lá nos pezinhos dele e deita, e fica lá. E foi exatamente o que ela fez. Em Rute a gente vê que ela chegou por detrás dos pés de Boaz, destampou, deitou ali, de madrugada ele acordou. Ei, que isso? E ela disse, estende a tua capa, porque eu sei que tu é remidor, tu és o resgatador. Provavelmente essa mulher de Lucas 7, ela tinha lido isso, alguém tinha contado para ela, que um dia uma mulher pecadora, porque Rute, se você não lembra, ela era moabita. Os moabitas, eles tinham uma estátua gigante de Moloque, onde eles sacrificavam os filhos a Moloque, botavam filhos na fogueira. Ela veio de um lugar que não prestava, de um povo maldoso. Moabe era o resultado do sexo feito entre as filhas de Ló com ele. Elas embebedaram o próprio pai, tiveram relações com ele, e um dos filhos foi Moabe. Então a história do povo de Rute era horrível, e ela veio de lá, mas ela decidiu entregar o seu coração ao Deus de Israel, e ela entendeu, ela obedeceu, e ela se colocou aos pés. E essa mulher provavelmente, ela viu, esse homem é o meu resgatador. E ela fez o mesmo que Rute, ela foi aos pés de Jesus. E o único lugar onde você vê os seus pecados como eles realmente são, é aos pés de Jesus.
Não existe outro lugar onde você enxergue como você realmente está, é aos pés de Jesus. E quando ela olhou os pés de Jesus, sujos da caminhada, ela disse assim: eles estão limpos, límpidos, comparados ao meu coração. Eu preciso. E ela começou a botar a alma dela para fora, e começou a chorar, e depois ela pegou a honra dela, que era o cabelo, e começou a enxugar e limpar os pés. Não é justo que o meu Senhor esteja com os pés sujos, porque Ele é puro, Ele é santo, Ele é limpo, e eu sou pecadora. E ela enxugou os pés dele, e agora entra o santo falando. Simão olha aquela situação, e dentro do coração dele, e quanta coisa a gente fala aqui dentro. Agia aqui na frente das pessoas, a gente não fala, mas quanta coisa aqui, a gente julga aqui dentro. Se Deus colocasse num data show o que se passa aqui, a gente nunca mais aparecia na igreja, né, Dinho? Eu nunca mais. Onde está o Jean? Em uma das 17 mil ilhas da Indonésia. Em alguma ilhazinha comendo coco, bebendo água de coco, porque a vergonha ia ser tanta que eu não ia mais aparecer. Por quê? Nossos corações, eles são impuros. E esse homem, dentro do coração, dentro dele, ele disse assim: se esse homem fosse profeta, olha o grande erro que ele cometeu. Ele disse: se esse homem fosse profeta. Ele convidou Jesus pela popularidade, mas ele não reconhecia Jesus como profeta. Ele não acreditava que aquele homem que estava deixando uma mulher pecadora chorar nos seus pés, mesmo ele dizendo que ele veio para os pecadores, que ele veio para os doentes, que ele veio para os cativos, porque ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar as boas novas, ok? Aos cativos, aos oprimidos, aos sofridos. Ele veio para essas pessoas, mas aquele homem tão estudado na palavra não conseguia enxergar o que estava diante dele, o resgatador. Quantas vezes esse homem deve ter lido o livro de Ruth? Quantas vezes ele leu a história de Ruth? Ela era uma moabita, não era israelita, mas ela foi lá e se colocou aos pés de um homem que era o resgatador, Boaz, e dali ela foi resgatada, e teve um filho chamado obediente. Da sua geração veio o que? Davi. E Jesus é chamado filho de Davi. E não é por acaso. Olha que coisa linda. E aquele homem, ele disse: se esse homem fosse profeta, ele saberia o que? Quem e que tipo de mulher é. Se ele fosse profeta, ele já não ia nem: sai daqui, sua pecadora miserável. Queima Jesus, está amarrado. Eu queimo, né? Queima Jesus, porque ele é Jesus, né? Então queima. Sai daqui, mulher, sai daqui. Olha o meu pé, não, sai daqui. Vai para outro lugar, vai viver a tua vidinha lá fora. Não. Esse homem julgou Jesus. Ele disse: se esse homem fosse profeta. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes o Simão dentro de nós, a nossa religiosidade, chega alguém que a gente julga, a gente conhece na cidade. E eu lembro muito bem, 10 de novembro de 1998, o dia que eu tomei vergonha na cara e fui para frente do púlpito e entreguei a minha vida para Jesus na Assembleia de Deus lá em Ilhota. Eu imaginei assim: meu Deus, Ilhota, 10.542 habitantes naquela época. Todo mundo me conhece, porque eu tinha trabalhado no correio. Não tem nada mais chamativo do que um carteiro, né, Cleito? Camisa amarela, bicicleta amarela, bolsa amarela, tudo. Eu era um canário circulando pela cidade, né? Cleito, 2 anos, peito amarelo aí, ó. E depois trabalhei no banco, o banco principal da cidade. Todo mundo me conhecia, e agora eu estava indo lá dizendo que eu era um pecador, na frente de todo mundo. E eu lembro desse dia, e eu imaginei na hora, o diabo, né, tentando me tirar da rota, disse assim: não vai não, todo mundo te conhece, o que vão pensar de você, e a sua reputação de bom menino na cidade. Como você vai dizer para todo mundo que você é pecador e que você precisa desse Jesus? Não, mano, fica aí. Mas eu resisti e fui. E quando eles perguntavam, eu só chorava e dizia: eu sou um pecador mesmo. Mas esse homem, ele estava se sentindo desse jeito. Ele achava que ele era limpinho, ele era o importante, e que nada
Né? Aquela mulher, se Jesus conhecesse quem é aquela mulher, e por causa disso ele estava tratando com desdém a presença de Deus. O orgulho do nosso coração. Quando nós achamos que nós somos limpinhos, que nós somos perfeitos, quando a gente faz isso, a gente tem a grande probabilidade de tratar a presença de Jesus com desdém, com descaso. A gente diz, se Jesus soubesse. Jesus te ama, minha irmã, não tem um áudio assim? Só porque Ele não te conhece, não? mas eu te conheço, né, Alessandro? A gente olha, se Jesus conhecesse, irmão, Ele conhece você, Ele sabe exatamente por que você está julgando Ele, por que você está julgando ela, Ele nos conhece, e Ele diz, se Ele conhecesse, Ele não deixaria essa mulher nem tocar nele, porque a lei dizia que o homem santo, um sacerdote, um profeta, não podia ser tocado por uma pessoa impura. Mas quem é que está morto que toca na ressurreição e não fica vivo, irmão? Qual é o leproso que vai tocar na vida, na própria vida, e não vai ser limpo, não vai ser transformado? Ele não entendia isso. Um homem que sabia tudo da lei, ele não estava enxergando o que estava diante dele. Às vezes, nós nos embriagamos com a nossa própria santidade, nos embriagamos com a nossa própria autossuficiência, com o nosso próprio orgulho, e perdemos a presença de Jesus. Aí Jesus, ele conta uma historinha, e eu amo isso, porque Jesus, ele sempre conta uma história. A Bíblia já anunciou anos atrás, através dos profetas, que Jesus seria um homem que falaria através de parábolas, de histórias que teriam um fundo de ensinamento. E ele diz, olha, 2 homens estavam devendo. Um devia 500, outro devia 50. Nenhum dos 2 tinha como pagar. E o credor, ele acabou perdoando os 2. Quem você acha que tratou com mais alegria, que honrou muito mais e que ficou muito mais feliz? Aquele que foi perdoado de 50 ou aquele de 500? É como se Simão, né, nesse momento botasse a mãozinha na testa, igual todo adolescente, né? O de 500, né, pastor? Né? O de 500, né? Logicamente, ele diz, julgaste bem. Olha a palavra que Jesus usa. Julgaste bem. Você é um especialista. Em câmera lenta. Julgaste bem. Você é especialista em julgar os outros, né? Tem muito puxão de orelha, Jesus, escondido nos verbos, nos substantivos, nos pronomes, nas pequenas palavrinhas da Bíblia. E aqui ele está dizendo, você julgou bem. Primeiro ele disse, Simão, tem uma coisa para te dizer, Aí ele disse, diga, mestre. No original é rabi, significa meu professor. Rabi, Raboni, meu professor. Ele disse, então diga aí, fala meu professor, fala que eu te escuto. Né? E ele diz, ele conta a historinha. E ele diz, quem ama mais? Aquele que perdoa mais. Julgaste bem. Aí ele começa a dizer, está vendo aquela mulher ali? Só faltou ele dizer, aquela que tu julgou dentro do teu coração, e acabei de ouvir agora, em alto e bom tom, né? Ele diz assim, quando eu entrei na sua casa, você não ofereceu água para lavar os meus pés, que era de costume. Em Marcos fala isso, em outras traduções também diz que era o de costume. Quando um convidado chegava na casa, a primeira coisa que uma pessoa de posse principalmente fazia era chamar os servos para lavar os pés. Por quê? As ruas não eram limpas. E ele não fez isso, ele não tratou. A Bíblia apenas diz, começando Lucas 7,36, que Jesus entrou, viu o lugar dele na mesa e se reclinou. Apenas isso, Jesus entrou, entra aí, mestre. Estou aqui fazendo churrasco, estava lá na churrasqueira, Jesus só entra, fica à vontade aí, só não mexe em nada. Só isso. E ele diz, olha a desonra, ele começa a fazer a escala da desonra. Ele diz, olha como você perdeu a minha presença. Você está dizendo que essa mulher é pecadora, agora deixa eu mostrar para você como você perdeu o valor da minha presença, como você tratou, olha, escute essa palavra, nosso maior inimigo contra a presença de Deus, a familiaridade.
quando a gente começa a se acostumar com a presença de Jesus. A gente chega no culto, a gente já sabe o momento, sabe? Agora fecha os olhos. Agora o pastor Igor vai subir, agora ele vai cantar. Nessa parte da música eu tenho que levantar a mão e fazer. Você vai ficando familiarizado com as coisas e você vai entrando no automático. E quando você percebe, você não está mais sentindo nem a sua própria presença. Imagine a de Deus. Você está ali, mas não está, sabe? Você já está no automático. E nada está acontecendo. Você está mais gelado do que um pinguim do Ártico. Né? Não consegue mais sentir nada. E ele diz, quando eu entrei, você não me honrou, você nem lavou meus pés. O básico do básico você não fez. Eu cheguei, era a primeira coisa para... Os servos já eram para estar na porta, me esperando. E Jesus com toda a humildade fala isso. Essa mulher, desde que eu cheguei, ela não para de chorar nos meus pés. Ela entendeu quem eu sou. Ela entendeu o valor de quem está nessa casa. A casa é sua, mas ela que me honrou. Né? Às vezes é necessário Deus trazer alguém lá de fora, se sentindo o maior pecador do mundo, para dar uma despertada na gente. Por isso que é lindo ver o berçário cheio aqui, ó. Eu amo quando eu vejo alguém nos visitando aqui que vem chorando aqui na frente do púlpito, desesperado pelos seus pecados, que recebe a mensagem. Eu digo, meu Deus, essa pessoa que está visitando entendeu melhor do que muitos que estão aqui sentados nas cadeiras, domingo após domingo, e não lava os pés de Jesus. E você tem aqui, ó, uma máquina de lavar pé de Jesus. Diga para o irmão aí, você tem uma máquina de lavar os pés de Jesus. E hoje você precisa botar ela para funcionar. E sal é antisséptico. Lava bem lavado, Alessandra. Tem sal aqui, não tem? Lava bem lavado. Melhor que água, irmã Nasa. Lava, desinfeta, limpa, tira toda a suja. Dona de casa sabe que se quiser tirar mancha de paninho, ó, aprende essa aí, Miriam. Quiser tirar mancha de pano de louça, de coisa, você coloca o que na água? Sal. Sal. Então aí, ó. Você tem uma máquina de lavar os pés de Jesus. E às vezes Jesus tem que trazer alguém de fora para despertar você e dizer, olha aí, ó, você está aqui todo domingo, cadê você aqui, ó, gritando, chorando, desesperado? Mas não, como Simão, a gente fica dentro do nosso coração. Ei, quem é essa pessoa aí? Está chorando demais, que exagero. Como diz a Sandra Nemberg, que deselegante, né? E a gente começa a ficar, a gente vai se simonzando. A gente vai ficando elegante. E quem é pecador, que reconhece a presença de Jesus e chora aos pés dele, a gente acha deselegante. E ele diz ainda, ela enxugou com os seus cabelos. Você poderia ter me honrado, você é um cara de posses, conhecido na cidade. Uma pessoa poderia trazer todos os seus amigos do trabalho aqui, ó, do Sinédrio aqui para me encontrar. Mas não. Você não me honrou. E essa mulher pegou a honra dela. Porque se tem coisa que mulher gosta de cuidar, é cabelo, não é verdade? Não é, Miriam? A Miriam, né? Mulherada gasta dinheiro com cabelo, não é, Miriam? Gasta. É verdade, por quê? Porque o cabelo é uma honra para a mulher. A mulher gosta de cabelo, o homem não. Vai embora, né, Sandro? Vai sendo arrebatado antecipadamente. Mas a mulher gosta de cuidar do cabelo, porque a mulher investe em cabelo. E naquela época ainda mais, a mulher cheia dos penduricalhos, de pedras, e passando mirra, passando óleos essenciais desde a antiguidade. E ela pega aquilo ali. Imagine você pegando o seu cabelo cheirosinho, Eliane, né? Dani, pegando o seu cabelo, Dani. Alessandra, pegando o cabelo e passando nos pés sujos de tudo aquilo que eu já falei, que eu não preciso repetir, de Jesus para limpar. Como você se sentiria, irmã? Como você se sentiria? É desconfortável, né? Mas essa mulher fez exatamente isso. E o homem disse, olha o nível de adoração que essa mulher me deu na casa de um fariseu. Todo mundo achando, é mais um que vem visitar o Simão. E ela disse, eu entendo quem ele é. Ele é o meu resgatador, ele é o meu remidor. É ele que vai me tirar desse mundo de pecado. E Simão não se sentia pecador, mas ela entendia que ela era pecadora, ela reconhecia. E ele diz ainda, você não me recebeu com um beijo na face, que era o ósculo santo naquela época. Um beijo no rosto significava, seja bem-vindo. Eu recebo a sua presença, você é bendito na minha casa. Que bom, nosso abraço brasileiro, né? Cheio de fervor,
Naquela época era um beijo no rosto, realmente. Por isso que Jesus ficou profundamente decepcionado com Judas, mesmo sabendo de tudo. Ele disse: tu entrega o Filho do Homem com um beijo no rosto? Porque era para dizer: bem-vindo, que bom te encontrar, mestre. Aqui estão os romanos, pode ir com eles. E é o que muita gente faz. E esse homem poderia ter recebido Jesus com um beijo no rosto e dito: que bom te ter na minha casa. E ele não fez nem isso. Jesus, pega teu lugar aí. E às vezes acontece exatamente isso. A gente chega na igreja e diz: ai, tomara que hoje passe rápido. Tomara que o pastor Jean não dê muitas definições de grego e hebraico. Tomara que ele fique dentro desse texto e não fale mais um monte de coisa. E que a oração no final, Senhor, seja uma oração rápida. Senhor, em nome, obrigado por tudo. Eu te abençoo. Em nome de Jesus, amém. Vai, levanta a mão. Que o amor de Deus, isso, a graça do Senhor Jesus, a doce, graças a Deus. Às vezes a gente não está beijando o rosto de Jesus, não está recebendo a presença dele. Jesus está aqui, só esperando a gente. Só esperando a nossa manifestação. A gente vem aqui para a igreja, não é para isso, é para isso. É para honrar a presença dEle. Se a pregação está boa ou não, se o louvor está do jeito que você gosta ou não, mas se Ele está aqui, nada mais importa. Nada mais importa. Eu posso falar um monte de coisa linda aqui, eu também não preciso falar nada. Se Ele chegar, irmão, acabou. Acabou. Te entrega, te joga. Porque a presença dele é mais importante. E ele diz ainda aqui: ela não deixou de beijar o meu... E você não ungiu a minha cabeça com óleo. Andando naquelas ruas, ele pegava aquela poeira toda, aquela sujeirada, chegava com o cabelo fuá, como se diz aqui no Pará, né? Cabelão levantado, cheio de poeira, grosso, de pedaço de sujeira de todo tipo. Chegava lá, o que o cara fazia? Dava uma lavada no cabelo, passava um óleo hidratante, né? Dava uma caprichada, já ficava com aquele cabelinho, né? Cabelo já preparado. E coisa boa é quando você está todo empoeirado, né? Cortou madeira, carregou coisa, você toma um banho, não é? Ele não ia dar um banho em Jesus, mas lavar os pés e dar uma lavada no cabelo, no rosto, sabe? Receber e com uma refeição maravilhosa, isso restaura qualquer pessoa. Você chega em casa, o que você quer fazer? Tomar um banho e comer uma comida reconfortante. E Jesus estava dizendo: você me convidou para jantar na sua casa, mas você não me deu a honra que eu merecia. E essa mulher ungiu os pés de Jesus com um perfume. E o perfume que ela colocou, a Bíblia diz que era um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedrinha que faz tipo um vidro branco com algumas manchinhas marrons, mas o que tinha ali dentro é que era mais importante. Não era o vidro bonito, é o que tinha ali. Tinha 300 denários. Era basicamente 300 dias de trabalho. Era um ano inteiro de trabalho quase daquela mulher. Aquela mulher derramou assim, sem pensar: meu Deus, vou botar só uma gotinha. Uma semana, 2 semanas de trabalho. Essa oferta está ficando pesada. 3 meses de trabalho. Não, ela derramou aos pés de Jesus. Ela disse: não importa, se eu puder. Ele não precisaria estar com os pés sujos. Quem está sujo sou eu. E os pés dele são cheirosos, porque a Bíblia diz: quão formosos são os pés do que anunciam as boas obras sobre os montes. Ela disse: ele veio trazer a boa notícia de que eu posso sair do pecado. Ele veio trazer a boa notícia de que eu posso sair da prostituição, posso sair da miséria, posso sair da pornografia, posso sair do que for. Então os pés dele têm que estar limpos. E ele diz: você não fez nada disso. Jesus estava sujo, cabelo sujo, pés sujos, não tinha recebido um beijo no rosto, estava desonrado na casa de um fariseu, um homem que conhecia a palavra. E às vezes nós somos esses fariseus. Nós somos essas pessoas que conhecemos a Jesus. A gente, quanto de Bíblia a gente aprendeu em 2022 até agora, né, Tom? Só com as séries de quarta-feira. Quantas mensagens de domingo você ouviu de mim, do pastor Igor, da pastor Eliana, do pastor Jackson, do presbítero Gil, de todo mundo que passou aqui, pastor Saulo, pastor Márcio, todo mundo. Quantas mensagens você ouviu esse ano? Né? Era para a gente estar assim... Mas às vezes a gente vai se acostumando com isso.
e vai tratando a presença de Deus com familiaridade. E a gente não honra Jesus. Essa noite o Senhor, Ele quer arrancar isso de nós. Ele quer colocar dentro de nós um santo sistema de alarme, um alerta dentro de nós, para que a gente perceba que Ele está entre nós. Quando Ele chegar, a gente não pode ignorar a presença dEle. Ele disse: você está vendo essa mulher? Ela ungiu meus pés. Por isso eu afirmo que os muitos pecados dela foram perdoados. E Ele diz: porque ela muito amou. Ela entendeu que o que ela tinha feito não era digno de perdão, mas mesmo assim ela estava se sentindo perdoada. Agora, Simão achava que ele era o limpinho, que ele era o bom. E isso não leva ninguém a honrar a Deus. Nessa noite, eu queria que o Senhor trouxesse ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração, um arrependimento, um vento de arrependimento, para que o nosso coração entenda que a presença de Jesus é o mais importante. Eu sinto saudade de crentes que choram, crentes que se arrependem, sabe? Que você não pode contar um testemunho que ele já chora com você, sabe? Ele já tem o olhinho molhado, assim, o olhinho igual do Sandro, assim, ó. A gente fala com o Sandro assim, o Sandro já está meio... Fala aí, fala mais um pouquinho que eu desabo. Não, mano? Sabe? Aquela pessoa que já está... Né, irmã Nasa? O olhinho assim da irmã Nasa, assim, a gente começa a contar um testemunho, a pessoa já vai... A boquinha já treme, sabe? Eu sinto saudade disso. Eu lembro que assim que eu me converti, eu encontrava, né? Como eu morava numa cidade de 10 mil habitantes, então eu encontrava os crentes em tudo que é lugar, né? Cidade pequena. Então eu estava na rodoviária, sentava uma senhorinha que era da Assembleia de Deus também, e ela de repente contava um testemunho, daqui a pouco ela já estava, aleluia, eu estava chorando, com a mãozinha levantada, chorando. E depois encontrava outro irmão, a gente no ônibus cheio, balançando lá, e ele contando o testemunho, daqui a pouco nós dois chorando dentro do ônibus, e as pessoas dizem, dois doidos. Eu digo, é verdade, sabe? Eu sinto falta disso. Onde é que estão os crentes que choram? Onde estão os crentes que dizem, puxa, essa semana Jesus me perdoou, eu estava tão mal, eu estava tão largado, e agora Ele me trouxe de volta, sabe? A gente fica assim, né? Não, acho que não preciso ir ali, eu já estou bem. Eu já fiz minhas preces aqui, na minha cadeira. Eu não preciso ir ali me humilhar, afinal de contas, é um privilégio para Jesus me ter como sua ovelha. Bode! Come qualquer coisa a semana toda, dá cabeçada em todo mundo, né? Não. Mas Jesus, Ele está nos chamando a honrar a presença dEle. Ele diz assim, mulher, os teus pecados são perdoados. Nos pés de Jesus, na presença de Jesus, nós enxergamos quem nós realmente somos. Nós queremos lavar os pés dEle logo, porque a gente diz, Ele não merecia passar por isso. Ele não merecia ter sofrido. Ele foi espancado, ele foi chicoteado, arrancaram a barba dele, ele foi pisoteado, ele foi humilhado, ele foi blasfemado, ele não merecia nada disso. Então eu vou usar tudo que tem dentro de mim, todos os meus denários, o meu dinheiro, o meu tempo, a minha força, eu quero gastar a minha vida para que os pés dele sejam limpos e continuem formosos, que ele chegue na Indonésia, que ele chegue na Rússia, que ele chegue no Japão, que ele chegue no Caiçara, no Cariri, no Pirapora, na Propira, onde quer que ele precise chegar. Senhor, eu quero gastar todos os meus denários, que o meu coração, o meu trabalho, a minha dedicação seja perfume para ungir teus pés. Mas isso começa com procurando onde Jesus está. Você tem procurado onde Jesus está? Você tem ido onde Jesus está? E onde Jesus está? Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então onde tem gente louvando a Deus, Ele está no meio dele. Ele é defensor de viúvas e Ele é pai de órfãos. Onde existe corações órfãos, Jesus está ali. Onde existem viúvas, pessoas que estão se sentindo desamparadas, homens e mulheres, viúvos e viúvas, Ele está ali, defendendo eles. É ali que Ele está. Ele está onde o pecador está, onde a prostituta está. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Não é a igreja que está segurando a porta, é o inferno que está segurando a porta, e a Bíblia diz que não podem prevalecer contra nós. Nós é que temos que ir onde está. Você que tem que ver onde é que está a boca do inferno do meu bairro.
Qual é a boca do inferno do seu bairro? Qual é o pior lugar do seu bairro ou da cidade onde você mora? É ali que Deus está te chamando. É ali que te incomoda? Vai lá. Qual é o problema que mais assola Castanhal? É a depressão, é as drogas, é a bebida, é a prostituição. O quê? Pega as estatísticas, leia. O que te incomoda? Vai para lá. Vai para lá, é onde Jesus... Lá você vai encontrar Jesus. Aí quando você encontrar Ele, vá para os pés dEle. Comece a chorar, 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 chorar. Os teus pecados vão ser perdoados e a sua vida vai se tornar um farol para outras pessoas enxergarem. E elas vão dizer, se Ele perdoou ela, Ele pode perdoar a mim também. Agora, se você ficar apenas convidando Jesus, vamos convidar Jesus para estar no nosso meio. Jesus, venha jantar conosco. Como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Chora nos pés dele, irmão. É para manchar a maquiagem mesmo. É para estragar a make. Entendeu? É para babar. É para comer pó mesmo. Entendeu? É para sair com a cara inchada. É para sair com vergonha da sua cara no final mesmo. Se for para encontrar Jesus, se for para valorizar a presença dele, é isso que ele espera de nós. Então o nosso desafio todos os dias é adorar Jesus em meio a tantos fariseus e não se tornar um fariseu como eles. Essa mulher, ele diz, a sua fé te salvou, vá em paz. Essa mulher vivia em conflito, essa mulher vivia sem paz no seu coração. Ela foi perdoada dos seus pecados e ela voltou para casa com a paz no seu coração. Quem é você nessa noite? O fariseu que desonra Jesus ou a mulher que corre aos pés dele? Eu queria que você ficasse de pé comigo. Eu queria lhe dar a oportunidade nessa noite. Eu queria que as luzes fossem apagadas. Eu quero chamar a Duda que vai cantar uma canção. E eu queria que enquanto essa canção é ministrada, eu queria que você realmente dissesse, Jesus, até agora, eu te tratei como um qualquer aqui na igreja. Eu entro no culto, vou embora e não sinto nada. Eu não choro, eu não me derramo. Eu não abro o meu coração na Tua presença. Mas nessa noite, Senhor, vai ser diferente. Faz de mim, gera dentro de mim um rio de lágrimas, Senhor. Gera dentro de mim um rio de arrependimento. Eu não quero mais ser um fariseu. Faça essa oração nessa noite. Eu não quero mais ser um fariseu que só preciso de estímulos e estou preocupado apenas, está todo mundo indo para a igreja, então eu também vou. Então eu vou convidar Jesus. Um dos textos mais assustadores da Bíblia é Apocalipse capítulo 3, verso 20. Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou batendo na porta da minha igreja. Ele estava batendo na porta de Laodiceia. E a Laodiceia significa voz do povo. Era uma igreja que ouvia muito mais a voz do povo do que a voz de Deus. E ele estava batendo na porta, mas ela estava preocupada com outras coisas. Assim como a rainha Vasti não queria se apresentar diante do rei Assuero e o desonrou, muitas vezes ele chega no nosso meio, ele passeia no nosso meio, ele faz milagres no nosso meio, e a gente está ali, inerte, parado. Mas nessa noite você tem a oportunidade de voltar para o lugar mais seguro que existe, a presença de Jesus. Não perca o prazer da presença. Talvez você está tentando achar prazer em tantas coisas, está procurando Jesus em tantas coisas, está tentando satisfazer seu coração, aliviar sua tristeza, sua depressão, sua ansiedade, está tentando aliviar as decepções do seu casamento, as suas frustrações, em coisas que só vão temporariamente te dar um pequeno prazer. Mas existe uma fonte inesgotável de prazer, que é a presença de Jesus. E nessa noite você tem duas atitudes: ou você ignora que Ele está aqui, ou você corre de Jesus. Eu vou lavar teus pés com as minhas lágrimas nessa noite, para que os teus pés continuem formosos e continuem anunciando as boas novas sobre os montes, porque Ele vem saltando pelos montes e Ele é o nosso amado. Quero te dar a oportunidade, vem aqui à frente nessa noite,
derramar seu coração, reconhecer que você não é tão bonzinho assim, você não é tão bacana quanto você parece. Eu também não sou, ninguém é, mas Ele é bacana, Ele é perfeito, Ele é santo, e Ele está nos esperando aos pés dEle.